Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo dessa obra maravilhosa que é o livro Libertação, a sexta obra dessa coletânea de 13 livros trazido pelo nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, né? O espírito André Luiz, em que iremos agora iniciar o nosso estudo, dando boa noite mais uma vez àqueles que estão entrando agora na sala. Hoje, na harmonização, temos Ana Paula, na prece inicial, Helenilza, e na prece final, a Jane. Nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações para as reflexões que a nossa irmã trouxe para dividir conosco. Ana, é com você, Ana. Então, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Indagações no cotidiano. Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender ou acaso se julga infalível? Se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? Se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes ou palavras inoportunas? Irritação ou amargura algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? Que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você traz a consciência tranquila? É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente. No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar ninguém? Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? Que assim seja. Boa noite a todos, irmãos. Estão me ouvindo bem? Alguém pode me responder? Sim, Estão me Helenilza. ouvindo? Então, sim. Tá bom. Então, vamos aproveitar esse clima, esse sentimento de calma que nos envolveu nessa leitura, pedindo a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, o amparo necessário para o estudo dessa noite, e que a nossa irmãzinha seja intuída pelo seu mentor espiritual, protegida pelos anjos, para nos trazer o seu estudo nesta noite. E tenho certeza que toca nossos corações, tudo que nós estudamos nessa doutrina maravilhosa, as verdades que entram em nossos corações, trazendo paz, amor, ensinando-nos que o amor é tudo na nossa vida. Sem ele não conseguimos seguir em frente. Sem o Mestre Jesus, sem a força, sem a sua proteção, nós não conseguiremos ser felizes. A verdade, erramos, mas também acertamos. E é aqui que nós estamos acertando cada vez mais, com a força de Deus, nosso Pai, com a força dos anjos, nossos guardiões, que a todos abençoa nesse momento. Pedimos a proteção divina, que possamos dar início ao estudo da noite, dando graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Helenilza. Obrigado, Ana Paula. Mais uma vez, boa noite, Liz Maria. É com grande gratidão que nós lhe recebemos mais essa etapa, né? A Liz vai apresentar o capítulo 11, intitulado Valiosa Experiência, né? Ela que é de Araraquara, do Centro Espírita Ismael. Boa noite, Liz. A palavra é sua, minha irmã. Boa noite a todos, né? Com muita alegria que nós
aqui nos encontramos novamente nessa sala. Eu sempre falo que as salas de estudo são salas abençoadas, né? Porque uma forma que nós temos de nos reunirmos em torno dos ensinamentos de Jesus, em torno dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Então, é com muita alegria, né, que eu estou aqui junto com vocês. É, como eu sempre digo, estudar um capítulo, né, com tantas informações como são esses capítulos, né? E esse capítulo 11 não é exceção, né? Realmente é uma tarefa que eu considero hercúlea, né? Porque realmente uma hora é muito, assim, complicado, né? Nós atingirmos a tudo. Mas eu procurei fazer, assim, um resumo e eu gostaria de iniciar com o móvel desse capítulo, né? O que leva a esse capítulo? O que que esse capítulo quer nos mostrar, né? O que que André Luiz nos traz para entendimento? E lendo todo o capítulo, né, nós vamos perceber que um ponto importante justamente é como nós usamos a nossa mediunidade. Como que nós usamos essa mediunidade? Porque nós aprendemos que nós devemos utilizar a mediunidade com Jesus, não é? Quando eu utilizo a mediunidade com Jesus, eu estou colocando como fundamento o amor. Eu estou colocando como fundamento o amor. Eu estou me colocando como uma servidora do Pai, não é? E aqui nós vamos ver ao longo, né, do nosso estudo que alguma coisa ficou a desejar que veio trazer, né, uma preocupação àquele que era o orientador, Gúbio, né, que ele é o orientador nesse livro Libertação, né? Porque segundo ele, não é, aquele que foi é, escolhido para ajudar Margarida, porque a gente está vindo de um processo de obsessão da Margarida, né? Todos envolvidos em poder libertá-la do jugo de Saldanha, não é? Então, o livro vem contando, né, é, vamos dizer assim, essa saga, né, é de, de Madalena. Margarida, desculpa. Lá estou trocando o nome, né? Então, Gúbio, não estava muito preocupado. Por quê? Porque ele sabia que aquele que iria auxiliar, foi chamado a auxiliar, não é? A nossa querida irmã, tinha um dom medianímico excelente. Excelente, notável, não é? Só que não apresentava, segundo ele, proveito substancial aos que se acercassem dele. Por quê? Por que que não tinha? Ele tinha uma excelente mediunidade. Ele era portador de dons mediúnicos maravilhosos, notáveis. Mas por que que não oferecia? Ele não oferecia, apesar desses dons mediúnicos, ele não oferecia um proveito substancial, ou seja, um proveito para auxiliar os irmãos que estavam é, ah, passando pelo estado de obsessão, não é? Por quê? Justamente porque ele guardava a sua mente presa ao quê? Aos interesses vulgares da experiência terrestre. E nós vamos ver depois, no final, né, do capítulo, como que se dava, né,
esse intercâmbio, né? Como que Saldanha conseguia manipular a sua mente, não é? E fazer com que ele se posicionasse da forma como ele quisesse, tá certo? Então, Gubbio, ele vem nos trazendo essa preocupação. E isso, para mim, né, já chamou atenção para todos nós, né? Para todos nós, indistintamente, porque todos somos médiums, não é? De uma maneira generalizada, nos diz o codificador que todos somos médiums. Existem aqueles que são os ostensivos. Por isso, ele dedicou a palavra médium a esses que são ostensivos. Mas, de uma maneira geral, todos nós somos médios. E aí nós nos perguntamos: o que eu faço com a intuição que eu recebo? O que eu faço com a inspiração que eu também recebo? Como é que está a minha mente, não é? Como que anda meu pensamento? Como que anda meu sentimento diante das tantas tarefas que eu devo realizar? Obviamente que nós somos criaturas imperfeitas ainda, né? Se somos imperfeitos, nós estamos sujeitos a chuvas e tempestades, como a gente fala, não é? Mas é na medida que nós vamos aprendendo quem nós somos, não é? E o que nós precisamos fazer, nós vamos despertando em nós aquela condição de ser o servidor de Deus. Então, eu vou utilizar-me da minha intuição, da minha inspiração, a serviço do Pai, com Jesus. No caso dos espíritos, dos médiuns, né, ostensivos, a mesma coisa. Então, vamos dizer assim, esse senhor que possuía a mediunidade, ele poderia utilizá-la da melhor forma, porque era vamos dizer assim, era sempre voltado para as curas, para auxiliar aqueles que estavam em obsessão. E como é que ele utilizava? E aí nós vamos ver, né, no final, e a gente pula para o final para a gente dar sequência, né, ao nosso pensamento, quando ele vamos dizer assim, faz com que aquele que iria atender a Margarida, para que ela pudesse ser auxiliada, ele manipula, não é? Ele manipula todo aquele processo, justamente para quê? Para não fazer com que a Margarida saísse, não é? Daquele estágio de obsessão em que ela se encontrava. E não adiantava, não é? O Gabriel, que vamos dizer assim, o marido, né? O Gabriel, não adiantava querer intuí-lo para ele tomar um posicionamento, porque ele estava completamente, vamos dizer, desligado, não é? É interessante quando é, nessa situação, ele vem dizendo, né, André Luiz, que ele não oferecia receptividade mental que fosse favorecer a modificação desejável. Ou seja, levar a tal Margarida para né, outra criatura para poder cuidar. Então, ele não oferecia essa receptividade mental. Por quê? Porque ele não sabia cultivar a meditação. Então, eu vejo nisso um outro ponto também bastante importante para a gente refletir, porque
nós dizemos assim, né? Ó, precisamos orar. E aí eu digo assim, mas o que é orar? Né? Orar não é pronunciar as palavras. Fazermos as orações justamente é nós nos ligarmos à espiritualidade, a Jesus. E eu só consigo fazer essa ligação, essa ponte, através da oração. Então, para eu estar em contato com a espiritualidade superior, eu preciso manter essa ponte sempre vamos dizer assim, utilizável, não é? Eu não posso quebrar essa ponte, porque se eu quebrar a ponte, eu não consigo passar por outro lado, não é? Então, se uma vez que a oração eu considero como sendo uma ponte que vai me ligar aos benfeitores, eu tenho que ter essa ponte, não é? Bastante cuidada dentro de mim. Estar com essa ponte dessa forma é eu manter-me em meditação. Eu estar sempre. E um parêntese, né? A gente fala assim, tem que ficar em meditação, então eu tenho que ficar sentada, né? Fazendo a meditação. Não, mas é a gente estar ligada à espiritualidade superior através do quê? Do nosso pensamento elevado, do nosso sentimento elevado. E isso nós vamos conquistando na medida que nós vamos dizer assim, despertando para a nossa realidade. Então, ele ainda, o Gabriel, ele não estava nesse ponto. Ele era uma criatura que estava preocupada com a Margarida? Estava. Era uma criatura ruim? Não. Mas ele não mantinha essa ponte acessível para que esses amigos espirituais pudessem intuí-lo a buscar outros caminhos que não aquele. Por que que aquele caminho não era bom? Porque existia, por trás disso, o pagamento. E nós aprendemos que aquilo que nós recebemos de graça, nós damos de graça. Não é assim? Então, veja, tem uma parte que diz aqui, né, logo no final, né? ah, o obsessor da infortunada senhora, sentindo-nos o concurso espontâneo, acolheu-nos sem desconfiança. Então, quer dizer, ele não desconfiou que André Luiz, Gúbio, né, fossem esses espíritos mais que estavam ali à procura de auxiliar. Então, ele assume o quê? Ele assume aquele ar de superinteligente e comunica ao instrutor Gúbio que resolveu solicitar a neutralidade dos servos espirituais do professor operante. Veja, Saldanha, ele vai buscar como elemento que fazer com que esse professor que estaria ali para auxiliar, não é? Ele não recebesse, não é? Houvesse, como ele diz aqui, né? Ele houvesse, vamos dizer assim, a neutralidade, ou seja, os servos espirituais iriam se manter neutros, não iriam auxiliar, não iriam fazer nada, tá certo? E nós vemos isso aqui, infelizmente, no nosso próprio mundo, porque lá, com certeza, nós seremos aquilo que nós somos aqui, porque nós somos o quê? Uma individualidade. Nós podemos ter várias personalidades, mas nós temos uma individualidade, que é a nossa essência. E se aqui na Terra eu faço muitas vezes as barganhas, como a gente diz, lá na espiritualidade eu vou continuar fazendo, até que eu consiga
me despertar. Por isso que o livro chama-se Libertação, não é? Ou seja, eles vão trabalhar para que possa libertar aquelas almas, não é? Que estão presas aos próprios sentimentos de poder, sentimento de ódio, sentimento de raiva, não conseguem perdoar. Então, o livro vai nos trazer isso. E aí, então, por que que a mediunidade, então, daquele senhor não era uma mediunidade com Jesus, não é? Primeiro, porque o Saldanha já deixou claro que iria solicitar o quê? A neutralidade daqueles servos espirituais. Com que objetivo? Né? Para que o médium não pudesse ter piedade quando ele fosse observar o caso. Tá certo? Depois ele diz assim, né, que ele pede cooperação sem rebuços, né? Esclarecendo o quê? Que o operador da casa não deveria penetrar o problema da Margarida na intimidade. E aí prometia-lhe uma troca de favor, não só a ele, mas também a outros auxiliares no assunto excelente, remuneração em colônia não distante. Veja lá, existe alguma diferença com algumas coisas que a gente vê aqui no nosso planeta ainda, nessa situação de provas e expiações? Olha, você faz isso, não é? E eu vou te recompensar dessa forma. É claro que aqui os meios são outros. Lá, os meios são diferentes desse. Então, o que que ele queria? Ele queria com que aquele médium ele não penetrasse na intimidade da Margarida para saber o que é que estava acontecendo com ela, porque ele ia conseguir fazer isso, não levá-lo à piedade para não realmente auxiliá-la. E para isso, ele iria fazer o quê? Ele iria prometia uma troca de favor, não é? E aí a gente fala assim, né? Há muito tempo atrás, não muito tempo atrás, nós recebíamos o quê? Não é? Nós éramos assim. Se eu faço alguma coisa errada, eu vou para o inferno. Se eu faço coisa certa, eu vou para o céu. Mas se eu vou para o inferno, eu preciso de alguém para me auxiliar a sair desse inferno. Não é assim? Eu preciso. E aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar, não é? Para que eu realmente possa sair desse inferno. Não estamos aqui questionando vamos dizer assim, o trabalho, né, dos nossos irmãos. Cada um faz aquilo que entende. Mas veja que nós não estamos vendo diferença. Da mesma forma como nós muitas vezes barganhamos alguma coisa aqui na Terra, ele está fazendo do lado de lá. Ó, você não faz isso, você faz vistas grossas, não é? Porque eu vou te dar alguma coisa boa em consequência disso. Tá certo? Continua. Aí eu anotei mais aqui, né? O professor, então, o que que ele faz? Ele começa a combinar o preço do trabalho de que se encarregaria, exigindo adiantamento de Gabriel, significativo pagamento. Ou seja, ele estava negociando aquilo que ele devia fazer gratuitamente, porque não foi conquista dele, foi doação do pai. E aí nós voltamos novamente a trazer aquela passagem de Jesus, quando nos diz: aquilo que recebeste de graça dê. Então, quer dizer, nós estamos aqui na Terra, na condição, muitas vezes, vamos dizer, do médium que vai trabalhar,
nós estamos aqui na posição daquele que recebeu do Pai uma, vamos dizer assim, uma tarefa, e essa tarefa justamente é a mediunidade. Então, eu vou cobrar por isso? Não, porque não foi coisa que eu, vamos dizer, fui lá e adquiri por mim mesma. Então, como que eu vou cobrar alguma coisa que é de Deus? Como que eu vou poder cobrar isso? Então, por isso que eu disse que no começo, esse capítulo vem nos trazendo aí essas questões importantes para a nossa reflexão. Como é que eu estou fazendo a minha mediunidade? Como é que eu estou trabalhando com essa mediunidade? Tá certo? Mas assim, é só pagamento assim? Não, né? Existem várias outras formas, não é? Que Saldanha poderia ter para o quê? Para fazê-lo, não é? Agir da forma como ele deveria, ele queria que fosse agir, tá certo? Ah, Mais à frente, então, nós vamos ver um esclarecimento de Gúbio, né? Que eu acho importante a gente trazer essa força, ou seja, essa, vamos dizer assim, essa força que a gente traz, que é essa mediunidade, né? Que nós trazemos, a possibilidade de auxiliar o outro, né? Gúbio vem nos dizendo é propriedade vulgar de todas as criaturas, mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que a exercitam através de acuradas meditações. Então, quer dizer, é passível a todos terem, né? Todos nós somos médiuns, em generalidade. Então, todos nós somos passíveis de ter. Agora, o importante, como ele diz aqui, não é? O importante é como, na verdade, nós vamos utilizá-la, né? Aí ele fala do espíritos subtilíssimos de Newton, o fluido magnético de Mesmer, a emanação ódica de Reinschbeck. No fundo, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesmo, tomando-a ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem. Muito bem, do que ele estava se referindo, não é? É porque, na verdade, André Luiz, né, e aqueles companheiros que estavam ali, é, no momento em que eles estavam ali para poder é, fazer, né, o trabalho, parte dele, por todos os poros, né? André Luiz fala, a boca, etc. e tal, uma substância que hoje, né, nós chamamos de ectoplasma, não é? Nós chamamos de ectoplasma. Eu estou até procurando aqui no livro para ver, né? Aonde é que está isso daqui. Mas, na verdade, não é? O que eles viam era isso, é sair dele toda essa, vamos dizer assim, essa substância, não é? Que, vamos dizer, que nós hoje conhecemos, não é? Como o ectoplasma, que é para utilizar-se para o bem do outro. E aí eu digo assim, não é? Então cada um dá o nome, né? Como ele diz aqui, cada um ele fala de uma coisa, tá certo? O Newton fala do espírito subtilíssimos, não é? O fluido magnético. Todos nós temos o fluido magnético. Todos nós temos.
E quanto mais nós nos sensibilizarmos, quanto mais nós vamos dizer assim, nos aperfeiçoarmos, esse fluido magnético ele vai ficando cada vez mais eficiente, vamos dizer assim. Vai ficando cada vez mais eficiente. Muito bem. No fundo, ele diz, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesmo, tomando-a ao fluido universal. Não é? Então, o que é isso? É energia plástica. Nós entendemos como essa energia plástica, que vai, né, se acumulando em nós e aí vai retomando, vai voltando para o fluido universal. Que é o fluido universal? É a matéria essencial, é a matéria primitiva, não é como nós falamos, tá certo? Aí ele diz aqui: nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usá-la, desenvolvê-la, enriquecê-la, sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la. Entretanto, na maioria das vezes, a criatura foge à luta que interpreta por sofrimento e aflição. Então, o que ele está dizendo aqui? Que todos nós recebemos essa condição, não é? De poder sublimar, de poder, vamos dizer, utilizá-la da melhor forma possível, enriquecer toda essa força que nós temos, não é? Mas muitas vezes nós fugimos à luta. Nós fugimos à luta, não é? E nós começamos o quê? A ter aflição, termos o sofrimento. Tá certo? Então é como ele diz aqui: é forçoso convir, porém, que este vidente é vigoroso na instrumentalidade, permanece em perfeito contato com os espíritos que o assistem e que encontram nele sólido sustentáculo. Mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação moral. Então ele tinha isso grandiosamente dentro dele. Ele podia utilizar de uma forma cada vez mais eficiente e melhor em benefício do outro. Só que ele não o fazia, justamente por quê? Porque ele estava, vamos dizer assim, rendido, né, aos espíritos que estavam ali a dominá-lo. Então, veja, tudo isso nos faz pensar. E eles descrevem aqui, no início, eu quis ir para o fim, né, para que a gente pudesse ter essa ligação, né? Mas no começo do capítulo, eles vão trazendo aí cerca de três casos que Gúbio depois, ele, vamos dizer assim, ele vai auxiliar, né? É, o primeiro caso, né, que ele coloca aqui é de um cavalheiro que tem uma idade madura, dava mostras de uma moléstia nervosa, permanecia ladeado por dois rapazes, ele se apresentava com o suor frio na fronte, tinha uma extrema palidez e tinha um certo terror, não é? No seu semblante, que exteriorizava, como ele diz aqui, a lipotimia. O que é lipotimia? A lipotimia é aquela sensação da perda dos sentidos. Lipotimia é a sensação da perda dos sentidos, daquela força muscular. Mas isso acontece, mas não existe a perda da consciência, não é? Então fica aquela perda de sentidos, mas a força, vamos dizer, a perda da consciência não existe. E tem completa, vamos dizer assim, consegue conservar a sua respiração, né, as suas funções respiratórias,
e também as suas funções cardíacas. Então, a lipotemia é isso. Então, é aquela sensação de perda de sentidos, não é? Que vai acontecendo por influência, obviamente, de quem? Dos espíritos que estão ali a obsediá-lo, né? E o que que eles viam ali, naquele senhor? Eles viam ele sendo torturado por visões pavorosas no campo íntimo, somente acessíveis a ele mesmo. Quer dizer, o que é, senão, não é, o nosso, vamos dizer, o nosso sentimento de culpa diante dos erros que muitas vezes nós praticamos. Então, aquilo fica como visões, não é? Porque tudo, quando a gente fala, né, o pensamento, ele fica registrado no nosso fluido perispiritual, na nossa ambiência fluídica, vamos dizer assim. Então fica que nem aqueles filminhos, né, das máquinas fotográficas de antigamente, né? Então aquilo que eu fiz de errado, né, eu passo a ter essas visões aí depois, né, nesse sentido, mas somente quem vê é a própria criatura e, obviamente, o espírito que está lá perturbando ele, tá certo? Porque ali era um estado também de obsessão. E o que que André Luiz ele nos conta? O que que ele conseguia ver, não é? Além dessas visões pavorosas que ele tinha, várias formas ovoides, né? O que seriam essas formas ovoides, né? Então, a gente aprende na doutrina espírita, muitas vezes, o espírito, quando ele desencarna, não é? Ele vai trazendo esses sentimentos de culpa, né? Esses sentimentos vamos dizer assim, de raiva, etc. e tal, eles vão minimizando o seu perispírito, né? Vai minimizando o perispírito, tornando na forma de ovoide, naquela forma ainda de ovo, sabe? Naquela forma de ovo. Então, o que que André Luiz viu? Viu uma série dessas formas, não é? É que uma se diferenciava da outra, não eram iguais, mas estavam ali presos à sua organização perispirítica. Então, daí é que vinham o que? Vamos dizer, aquelas visões, não é? Aquelas visões que ele tinha, provocado por esses seres por causa de algo que ele havia cometido enquanto estava encarnado. Tá certo? Então, ele era, e aí Gubbio vem trazendo as características daquele senhor, não é? Ele era um investigador da polícia, né? Tinha graves perturbações, óbvio, né? Que nós já vimos, porque ele não soube deter o bastão da responsabilidade dele, abusou para humilhar e ferir. Então, ele era um investigador de polícia aqui na Terra, né? Trabalhava muito bem, só que ele não utilizava do seu cargo com responsabilidade. E com isso, ele abusou das pessoas, ele humilhou essas pessoas. E aí o que acontece? Né? Passa-se o tempo. E aí ele, de repente, bate nele o quê? O remorso. Mas o remorso, gente, não é arrependimento. O arrependimento é aquele sentimento que nós realmente queremos buscar nos melhorar. O remorso, a gente sente o remorso, mas a gente continua pensando da mesma forma. Então, cada pensamento de indignação das vítimas passou o quê? A circular-lhe na atmosfera psíquica e fazendo com que ele sentisse tudo isso. E vai sentir? Vai.
Porque está ligado ao perispírito, não é? Essas formas estão ligadas ao perispírito, e foram aqueles que foram prejudicados, e porque eles ainda não têm aquele sentimento de amor desenvolvido dentro de si, eles querem o quê? Eles querem vingança. Eles querem vingança. E aí, mais uma vez, né, a gente começa a pensar, não é? Nessa questão de muitos irmãos, não é? Vamos dizer assim, nesse estado de obsessão, cada um, né, a seu jeito, a sua forma. Qual é a melhor forma de nós nos libertarmos disso? Através do arrependimento e da mudança de comportamento e de pensamento. Muitas vezes, quando nós somos, vamos falar assim, né? Quando um irmão, uma irmã, ele está nessa, vamos dizer assim, nessa situação, ele vai buscar, hoje, por exemplo, se busca a casa espírita. Antigamente levava-se para os hospitais psiquiátricos, mas hoje já existe um entendimento maior e levam essas pessoas para o quê? Para a casa espírita. E aí vai haver vamos dizer assim, aquela assistência, não é? Àquele que está sendo obsediado. Mas não é só para o obsediado que a assistência deve acontecer, essa assistência fraterna. Também o obsessor. Porque ele também é uma criatura que se sente lesada e está infeliz. Agora, a obsessão, o que que é? Não é aquela imantação? O que está acontecendo com esse nosso amigo? Ele tem essa série de entidades no estado ovoide, preso ao seu perispírito, levando-o a ter aquelas visões que ele tinha, a ter aquela liptomia, aquela coisa arada toda. Então, precisa haver o quê? A desimantação. E como é que eu faço isso? Somente através do passe? Somente através vamos dizer assim, da água fluidificada? Não. Tem que existir aí uma dose do quê? De esforço próprio. E esse esforço próprio é justamente o nosso arrependimento. Então, vamos trazer aqui aquela parábola do Cristo, não é? Que vem nos falando do filho pródigo. Aquele filho que quis gastar tudo que ele tinha, não é? Das suas, para as suas festas, seu lazer, etc. e tal, até que um dia ele se vê sem nada. Ele vê sem nada. E se vê preso em determinado lugar, não é? Se vê preso nesse lugar, vamos dizer assim, com aquele cuidando de porcos. E ele se sentia assim, entristecido com aquilo. Por quê? Porque como ele ia cuidar de porcos naquela época, o porco era um animal, né, que não era bem visto. Não vamos nem entrar nesse mérito, né? Porque eu quero entrar naquele mérito em que naquele momento em que ele se vê naquela situação, então ele vem, ele bate nele o que? O arrependimento pelo despertar da sua consciência. Então ele se arrepende daquilo que ele faz, e aí vem aquela força, aquela vontade de sair daquela situação e voltar para o Pai. Então o arrependimento nos leva exatamente a essa, vamos dizer, essa condição de nós voltarmos para o Pai, porque o Pai vai nos receber. Obviamente, nós fomos para caminhos escusos. Então,
nesse processo de obsessão, de desimantação, vamos dizer, eu preciso do auxiliar, do auxílio dos outros? Sim, claro, né? Eu preciso do auxílio da água fluidificada, do passe, da assistência fraterna dentro da casa espírita? Sim, também preciso, mas eu preciso mais ainda despertar a minha consciência e passar para o sentimento de arrependimento, para que eu possa ir me desligando. Mas como que é isso? Através daquela viagem interior que nós fazemos a partir é, da nossa do nosso autodescobrimento, né? Da nossa autoiluminação. Não é um processo fácil e não é algo que a gente consiga assim, né? De repente, mas nós precisamos nos esforçar. E para isso, nós precisamos o quê? Conhecer a verdade. Os próprios espíritos dizem a Allan Kardec que todos nós, né, fomos criados simples, ignorantes, recebemos tarefas, não é? Mas nós tendemos ao quê? Ao aperfeiçoamento. E eu só vou chegar ao aperfeiçoamento a partir do momento que eu conheço a verdade. Então, é essa verdade que nós temos, né, que ter, que é justamente a gente se desvencilhar disso. E Gubbio, ele fala uma coisa interessante nesse caso. Ele diz que a nossa memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Então, olha só, a nossa memória, ela fotografa as imagens e recolhe o som daquilo que nós falamos. Então, se nós estamos numa determinada situação, nós dizemos assim, é a culpa do outro. Não, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Tá certo? Nós tá faltando aí uns 15 minutos. Eu não sei se as pessoas querem falar alguma coisa. Eu procurei trazer, né? Tem mais dois casos que vão mais ou menos nessa mesma direção, e todos estão ali para ser o quê? Para ser atendido por aquele professor, não é? E no caso da Margarida, ele tinha que fazer olhos grossos, né? Por isso eu disse no começo a questão da mediunidade com Jesus. Por mim, pode continuar, Liz. Eu também, ele está gostoso. Ah, tá gostoso? Vocês que sabem. Então, vamos continuar, né? Se alguém quiser dizer alguma coisa, fique à vontade, né? Muito bem. O segundo caso, o que que nós vamos ver nesse segundo caso? Uma senhora que estava sentada junto a uma jovem, né? E dava a impressão de que eles eram avó e neta, né? E dois espíritos ali estavam de aspecto sinistro, que rodeava a menina, tá certo? A matrona, quer dizer, a avó, estava aflita, não é? Aguardando o momento da consulta. E a jovem estava ali proferindo disparate, né? Mas só que tudo que ela falava não falava por si, ela estava sendo influenciada por aqueles dois espíritos de aspectos sinistros, não é? Eles estavam influenciando. Então, diz assim: que fios tênues de energia magnética ligavam-lhe o cérebro à cabeça do irmão infeliz, que se lhe mantinha à esquerda. Achava-se absolutamente controlada pelos pensamentos dele
a maneira de magnetizado e magnetizador. E aí a gente chega no ensinamento que vamos ter lá no Livro dos Espíritos, não é? Quando diz, não é, que todos nós somos influenciados mais do que nós possamos compreender. Paulo de Tarso nos fala que nós temos uma nuvem de testemunhas em tudo aquilo que a gente na nossa vida. E aí eu costumo pensar da seguinte forma: quando os espíritos nos falam que nós somos influenciados mais do que aquilo que nós possamos perceber, não quer dizer só a questão negativa, mas também a questão positiva. O que vai diferenciar, né, uma coisa da outra? É o tipo do pensamento que eu tenho, é o tipo da conduta que eu tenho, é o tipo do comportamento que eu tenho. E isso é que vai ditar se eu sou influenciada pelos bons espíritos ou se eu sou influenciada pelos maus espíritos. Aqui, não é? Nós vamos ver nessa nossa irmãzinha, né? Coitadinha, ela estava o quê? Sendo influenciada por dois espíritos de aspectos sinistros. Dois espíritos de aspectos sinistros. E os fios, né? E os fios de ligação eram tênues, né? Nem quase percebia, tá certo? Formado do quê? De energia magnética, porque nós temos esse magnetismo. Os espíritos têm, desencarnado também. Todos temos o nosso fluido magnético. Todos nós, como nós temos o fluido perispirítico, como nós temos os fluidos espirituais, nós temos os fluidos magnéticos. E nós vamos nos ligando através desses fluidos, é que nem a limalha de ferro, né? Que eles vão puxando, não é? Muito bem. Então eram eles que faziam com que ela falasse aquilo que vamos dizer assim, que ela, em sã consciência, ela não falaria. E quantos irmãos a gente não vê passando pela rua, fazendo e falando da mesma forma, não é? Fazendo da mesma forma, falando da mesma forma. E qual deva ser o nosso comportamento nesse momento? A ponte, né? A oração, fazendo com que os bons espíritos possam se aproximar. Nós não vamos poder fazer muita coisa, mas os bons espíritos que estão ali também poderão fazer. Com a nossa oração, nós vamos servir de intermediário para que aquela criatura possa receber o auxílio. Tá certo? Nós podemos, né, fazer isso. E tem essa parte aqui que ele fala que ela se achava absolutamente controlada pelos pensamentos dele. Então, quem controlava o pensamento dela eram eles. E aí nós temos nos estudos, né, dentro da doutrina, basicamente, nós temos três níveis de obsessão. Nós temos a obsessão simples, né, por onde tudo começa. Depois nós temos a fascinação e depois nós temos a subjugação. Provavelmente essa nossa irmã já estava no estado de subjugação. Então, o espírito, ele manipula o cérebro, o pensamento da criatura. E acontece muitas vezes, não é? E isso é importante que falemos para que a gente possa conduzir melhor o nosso pensamento, né? Então, no estado de subjugação, que é o terceiro nível, né? Esse terceiro nível de obsessão,
quando o espírito ele manipula o cérebro, então ele vai lesar esse cérebro, não tem mais volta. Depois que lesou as células cerebrais, não tem mais volta. Ele pode até não ser mais obsediado, mas ele vai continuar com sequelas. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma coisa grave e que diz respeito a todos nós. Diz respeito a todos nós. E, novamente, nós devemos fazer a pergunta: como é que eu estou conduzindo o meu pensamento? Tá, tudo bem, a gente ainda é imperfeito, de vez em quando a gente desce do salto, né? Como eu costumo falar, né? A gente muitas vezes pode aí se perder num pensamento ou outro, mas nós temos que começar a ter o equilíbrio sobre nós mesmos, para que a gente não entre nessa, vamos dizer assim, neste caminho. É a oportunidade que nós devemos dar para nós, para sairmos dessa vida como vencedores. Porque ninguém quer aqui, Jesus não quer, Deus não quer, não é? Que a gente saia aqui, saia dessa oportunidade que nós estamos de vida como derrotados. Não, ele quer que a gente saia como vencedor. Mas só que a gente tem que usar, não é, do nosso livre-arbítrio de maneira mais correta. Então, esse é o terceiro caso. É o segundo, né? Desculpa. E, e Gúbio, né? Ele vai explicar que ali existia o quê? Um drama do passado. Então, a menina, né, que estava ali, ela comprometeu-se gravemente no pretérito. Desposou um homem, desviou-lhe o irmão para um vicioso caminho. O primeiro suicidou-se e o segundo asilou-se no fundo do vale da loucura. Então, os obsediados, os que estão obsessando, fazendo a obsessão, é que são os culpados. Eles são culpados também, eles vão ter que responder pelo que eles estão fazendo. Mas a causa vem da onde? A causa vem do comportamento que ela teve no pretérito. Então, quando nós estamos diante de alguma coisa, nós vemos o que? A consequência de alguma coisa. Só que nós precisamos aprender a buscar a causa. E a gente pode fazer isso conosco mesmo. Nessa viagem interior, não é que a gente deva fazer? Santo Agostinho já nos falava de todos os dias à noite, né? Repassarmos o dia. É essa viagem interior que eu tenho que fazer para eu analisar, não é? O que é que eu estou fazendo para o outro? Porque muitas vezes eu tenho determinados desvios, né? Por exemplo, algumas doenças do corpo físico, enfermidades que eu tenho, e a gente vê a consequência, mas a gente não vê a causa. Onde é que está a causa daquela enfermidade? E eu cito um exemplo, que vamos dizer assim, simples, comum. Muitas vezes estamos no nosso lar, estamos sentados a uma mesa, vamos fazer a nossa refeição e, de repente, começamos a brigar. Aí, mais tarde, eu vou ter lá um distúrbio do intestino, de estômago, né, de algumas coisas. E aí eu penso assim, mas por que que eu estou assim? Aí eu tenho que buscar a causa. Ah, é porque eu discuti, não é? Porque eu joguei para dentro de mim mesmo uma série de fluidos deletérios, pelas palavras que eu utilizei, pelo comportamento que eu tive. São as pequeninas coisas, não é? São as pequeninas coisas que vão fazendo com que a gente vá se, vamos dizer assim, a gente vai se libertando de todas essas coisas.
E no final, né, do capítulo, né, vem dizendo aqui que, no caso, né, o vidente diz que ela não tinha nada, não é? Que ela, vamos dizer, eram só problemas de nervos, não é? E que ela deveria buscar um especialista nisso. O casal agradece comovidamente. Enquanto se articulavam as despedidas, o professor recomendou à enferma resistência e cautela ante os estados mentais depressivos. Quer dizer, ele teve ali, né, o quê? Um lampejo, né, de fraternidade por aquela criatura. Ele teve um lampejo, não é? De fraternidade, pedindo para que ela cuidasse dos seus estados depressivos. A senhora recebe as observações com o desencanto, né? E a dor de quem sente, alvejado pelo sarcasmo, e partiu. Bem, como acaba tudo isso? Saldanha, à nossa vista, abraça todos os cooperadores que ali estiveram, porque eles conseguiram aquele intento, não é? E Gúbio então fala: vamos, né? Quem começa a vingança deve marchar seguro até o fim. Olha só que frase. Quem começa a vingança deve marchar seguro até o fim. Que frase, né? Então, se eu começo a vingança, eu tenho que ter muita força para ir até o fim. E a gente sabe que isso não é possível, tá certo? Então é isso, meus amigos, meus irmãos, né? Era o que eu tinha para trazer para vocês. Eu agradeço desde já, né? Você fez colocações maravilhosas, né? Aqui nós analisamos, né, o caso do Gabriel, né? Mas se nós expandirmos o que está no capítulo, a gente tem que ficar atento do mau barateamento das tarefas mediúnicas que nós fazemos nós mesmos, né? Desavisados, consciente ou não, na hora de ir para o trabalho. Então, a gente não prepara, a mente vai toda é, 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 como é desorganizado para a tarefa, né? E como Raul Teixeira diz, o problema não é calar a boca, é silenciar a mente, né? Para ir para a tarefa e a gente não consegue. Muito obrigado, Liz, mais uma vez. Eu que agradeço, viu? A oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Chico, Lena, quer falar alguma coisa? Só Eu já quero agradecer agradecer. muitíssimo a nossa irmã pelo estudo maravilhoso. E esperamos a nova oportunidade de estarmos juntos para estudarmos. Com Fica com certeza, Deus. estou à disposição de vocês. Obrigada. As minhas palavras também são de agradecimento, Liz. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Espero poder ter contribuído de alguma forma, né? Nada, e como contribuiu, querida. O nosso abraço fraterno ao pessoal do Ismael, leva o abraço nosso, tá bom? Levo E que sim. até a próxima vez. Jane, você encerra, por favor? Bom, meus irmãos, momento de agradecer. Agradecer tantos ensinamentos que colhemos hoje, nesta noite, ao estudar esse capítulo, com essas reflexões trazidas pela nossa irmã Liz, que nos faz pensar como devemos levar a nossa encarnação, nos faz pensar como devemos trabalhar as nossas mentes
como devemos trabalhar o nosso amor, a nossa caridade, para que ao retornarmos à pátria espiritual, tenhamos as nossas mentes e as nossas consciências tranquilas, que trilhamos o caminho que foi deixado por nosso Mestre Jesus, através do seu Evangelho de amor. Só podemos agradecer. Obrigado, Pai, obrigada a Jesus, aos amigos espirituais e aos nossos mentores, que conosco sempre estão e nos fazem o tempo inteiro perseverantes ao estudarmos essa doutrina que nos leva a sermos cada vez mais e mais espíritos no caminho que o Pai deseja para todos nós, e que possamos, nas nossas orações, envolvermos os nossos irmãos que porventura estejam equivocados nos seus procederes, encarnados ou desencarnados, que sejam envolvidos pela espiritualidade, esclarecidos, cuidados e que possam perceber a presença dos amigos de luz para que realizem a ascensão tão desejada pelo nosso Pai. Obrigado por tudo. Possamos então encerrar o estudo dessa noite dizendo graças a Deus. E que assim seja. Obrigado, Jane. Obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado, Liz. E semana que vem temos Eugênio Correia conosco.